Olá, começa agora mais um fórum. Se você digitar Educação à Distância em qualquer site de buscas na internet, vai descobrir dezenas de cursos. Você pode se tornar, por exemplo, técnico de design de interiores, engenheiro agrônomo ou, quem sabe, pós-graduado em psicopedagogia institucional. Até o mês passado, o ensino à distância exigia aulas semipresenciais. Hoje, você não precisa sair de casa. É o que determina uma nova portaria do Ministério da Educação. A lei que criou o ensino à distância é de 1996 e determinou que o poder público deveria incentivar o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância. Depois disso, passou por algumas mudanças. A mais nova foi neste ano. O decreto 9.057, publicado no dia 25 de maio, deixa claro que o ensino médio também pode ser oferecido. Segundo o INEP, há 1.473 cursos superiores à distância no Brasil e o crescimento é de 10% ao ano, de 2010 para cá. Neste mesmo período, houve aumento de 50% no número de alunos. Hoje são 1.300.000. A mudança feita pelo Ministério da Educação quer aumentar esse número que você viu aí na reportagem. Vamos conversar sobre este assunto com o Henrique Sartori, secretário de Regulação do Ministério da Educação, e também com o advogado de Direito Educacional, Gustavo Fagundes. Bom, muito bem-vindos ao fórum. E eu começo aqui já com o Henrique, para que você explique para a gente em detalhes que mudanças são essas e como elas vão afetar os nossos alunos. Nós tivemos uma atualização normativa importante que trouxe inovações para o processo regulatório da educação e, ao mesmo tempo, permite que as novas tecnologias, que foram pensadas lá em 96, reafirmadas em 2006 e agora em 2017, trazendo essa atualização, né? Como credenciamento exclusivo de educação para a educação à distância de instituições de ensino superior, o credenciamento automático das instituições federais, a possibilidade de abertura de polos de educação à distância vinculados à qualidade institucional, que nós chamamos na educação dos conceitos institucionais, que são as avaliações in loco, né, que os avaliadores vão até as instituições, as sedes das instituições, para perceber e verificar que ela entrega qualidade, ela realmente está apta a entrar na educação à distância ou ofertar os seus cursos, né? A atualização e a autorização dos cursos, né, é bom que todos entendam e percebam que não é uma modalidade distinta que faz com que a avaliação também seja diferente da presencial. Então, um processo de autorização de um curso é o mesmo do presencial, né? E são atualizações normativas que fazem com que o processo possa ser mais célere, as pessoas possam ter mais acesso e que o Brasil e a educação brasileira possa atingir a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que é cadastrar ou pelo menos matricular mais jovens, mais adultos na educação superior, chegando ao patamar de 50%. É uma boa novidade, Gustavo? Eu acho que é uma boa novidade. Me preocupa um pouco a flexibilização regulatória. Eu acho que ela foi muito rápida. Talvez a gente pudesse ter estudado uma forma de fazer isso de uma forma um pouco mais paulatina. Mas eu acredito que o Ministério da Educação tem, de fato, a intenção de fazer com que a coisa avance. Se a gente for perceber, a educação à distância, no fundo, não é uma novidade. O que mudam são as metodologias, as tecnologias adotadas. A gente tinha antigamente o IUB, com aqueles apostilas que vinham pelo correio. Aquilo era uma forma de educação à distância. O que muda agora é que a interação é mais ágil e o nosso aluno já começa a demandar, de fato, um pouco mais de agilidade nesse contato com a instituição. Então, eu acho que a flexibilização normativa é importante, sem dúvida nenhuma. A gente precisa acompanhar o que acontece no mundo inteiro. Eu só me preocupo porque, normalmente, assim, entre o remédio e o veneno, a diferença é a dose. E eu, particularmente, eu acho que talvez nosso mercado não esteja tão maduro para uma abertura regulatória tão forte como a que aconteceu. A gente passou de um perfil regulatório extremamente estatista, né, que o Estado regulamentava tudo em relação à educação à distância, para um modo em que o Estado deixa a instituição um pouco mais livre para se autorregular. Pode funcionar? Pode. Mas todos os atores do processo têm que amadurecer, principalmente instituições e estudantes. Você acha que faltou aí mais debate nesse caso? Não, eu não diria debate, eu acho que talvez faltou talvez uma gradação nesse processo. Mais lento. Sabe, e relaxando a normatização em passos talvez um pouco menos acelerados. Mas eu também concordo que para atingir as metas do PNE, que são ambiciosas, talvez fizesse necessária uma ousadia um pouco maior do MEC, que eu acho que foi uma grande ousadia e espero honestamente que o MEC tenha acertado a mão.
torço muito para isso. Agora, Henrique, o que muda ali para as faculdades, né, para quem está ofertando o ensino e para o aluno ali na prática? É interessante, o Gustavo trouxe uma questão bastante importante para o debate, para a nossa conversa, né, que é entender também o ambiente à distância. Em 2007, no primeiro decreto, né, 2006-2007, nós tínhamos apenas 17 instituições que poderiam ou que entraram nesse ambiente da oferta de educação à distância no Brasil. Quantos? 17. Nós estamos falando de educação superior, né? Então, hoje, são 318 credenciadas. Das 318 credenciadas, então, em 10 anos nós tivemos aí 300 instituições, nós estamos falando de um ambiente de mais de 3.000 instituições que ofertam educação presencial. Então, no ambiente à distância, apenas 10% das IES credenciadas, das IES são as instituições de educação superior, possuem habilitação para ofertar seus cursos à distância, né? E há uma concentração muito grande em relação ao ambiente geográfico no Brasil. Nós temos a concentração da oferta de educação à distância em 4 estados, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. São os estados mais populosos, obviamente, né? Mas há lugares no Brasil que a educação à distância ainda não chegou. Nós estamos no século XXI, no ano 2017, né, onde existem cidades que ainda não possuem polos, cidades que ainda não possuem instituições de ensino superior, e à medida desse processo de desregulamentação ou de flexibilização, como o doutor Gustavo colocou, é justamente para permitir que as instituições daquelas cidades, onde possuem uma história institucional muito forte, com a sua localidade, com a sua região, possam entrar nesse mundo da educação à distância com competitividade, né? Competitividade. E ao passo de que o sistema que nós regulamos, nós entendemos também que nós temos que confiar nesse sistema, né? Nós temos que ter mecanismos aí, gatilhos, para que possamos entregar, né, ao regulado, que nós chamamos as instituições, né, condições de existir, condições de competir no mercado, nós estamos falando de educação privada sobretudo, né, e que possa permanecer nesse mercado com qualidade. Aí vem as inovações que você perguntou, que muda para as faculdades, né? As faculdades vão poder se credenciar, aquelas que não estão credenciadas, né? E vão poder entrar nesse mercado, poder entrar nessa competição, poder ofertar a educação à distância com uma maior segurança frente àqueles que já estão, né? Então, isso permite com uma maior rapidez para que elas se posicionem nesse ambiente. Ponto. O próximo passo é que, mediante a qualidade institucional que ela já possui, ou que ela terá na avaliação da sua autorização, ela poderá ser, né, de ter 50, 150 ou 250 polos, né? Hoje nós estamos falando no ambiente normativo, dentro da educação à distância, que é interessante lembrar que dentro dessas 318 instituições credenciadas para oferta de educação à distância, 90% delas, cerca de 90%, arredondando um pouquinho para mais, né, possuem apenas um polo, que é o polo da sua sede, né? Então, por que elas não avançavam no ambiente à distância? Justamente porque elas não estavam instigadas e olhavam o sistema regulatório como um sistema, como o doutor Gustavo falou, né, muito proibitivo, muito restritivo, né, estatizante ao ponto de falar, se você quer ter uma educação à distância, você tem que cumprir N prerrogativas que, a verdade, o MEC não tinha nem condições de aferi-las, né? E agora nós estamos confiando mais no sistema, criando condições para que as instituições se coloquem à disposição dos alunos, levem a sua qualidade aos alunos, conheçam da sua história institucional, o seu impacto que ela possui na região, que é muito mais, digamos assim, acessível. O estudante conhece a IES, né, a instituição da sua cidade, da sua região, né? Já confia nos produtos, no serviço que ela entrega, né, sobretudo educacional, e a partir disso ele cria um relacionamento, né, mais fiel com aquele aluno, com aquele estudante, com aquele que vai acessar seus cursos de graduação, seus cursos de lato sensu, né? E, obviamente, ganha com isso, né? Então, nós vamos levar, a intenção do MEC é, primeiro, desburocratizar, flexibilizar no entendimento regulatório, confiar no sistema e apostar que esses polos serão desconcentrados dessas regiões, novas IES vão entrar nessas discussões, vão trazer a sua expertise, a sua plataforma de ensino, as suas metodologias e propiciar ao aluno hoje que está tão inteirado, né, das novas tecnologias de informação e comunicação, a possibilidade de acessar o seu curso, né, fazer a sua formação, né, aonde quer que esteja. Então, essa é a intenção. E fica a critério da instituição promover e aplicar o seu projeto pedagógico de curso e colocando as suas diretrizes, lembrando sempre, né,
estou falando de diretrizes, lembrando sempre das diretrizes curriculares de curso, que essas serão norteadoras para a oferta dos cursos, né? Agora, o ensino não é totalmente virtual, né, Gustavo? Parece isso é quase 100% virtual, não é isso? Exatamente. Isso vai depender muito de curso a curso. Como o secretário Henrique colocou, cada curso tem, como regra geral, uma diretriz curricular nacional, que é um mínimo obrigatório que ele precisa atender, tanto em termos de conteúdos, como em termos de atividades. Então, naqueles cursos em que haja a previsão de que uma determinada atividade tenha que ser atividade prática ou prática real, como é o caso, por exemplo, do estágio, essa atividade será necessariamente presencial, no polo, ou na sede, ou onde melhor convier, mas ele não será assim 100% à distância. As atividades práticas, por exemplo, na pedagogia, as práticas de ensino serão, via de regra, em momentos presenciais. As práticas laboratoriais serão em momentos presenciais. Os estágios supervisionados, obrigatórios, serão em momentos presenciais. O que deve migrar, talvez, em maior peso para a EAD é aquela interação, o acesso do aluno ao conteúdo teórico. E só complementando, eu acho muito importante que o MEC tenha essa postura de confiança nas instituições, e até pelo que eu entendi da fala do secretário Henrique, o que vai acontecer? Eu acho que o MEC vai deslocar um pouco o seu foco da regulação, que é aquela parte de os atos de entrada e permanência no sistema, né, a autorização, credenciamento, e me parece que vai dar um foco maior, vai otimizar o processo de supervisão, que é o quê? O controle sobre como as coisas estão acontecendo, né? Então, eu acho que o MEC vai investir em aprimorar o processo de supervisão e de avaliação, para realmente verificar se essa liberdade está sendo usada em prol da qualidade da educação. Até porque eu acho que educação sem qualidade não é educação, é qualquer outra coisa. Então, eu acho que esse passo era necessário, e como eu falei, eu torço para que tenhamos a maturidade para dá-lo pensando no principal interessado, que é o aluno. Vou pedir um minuto aqui para os dois. A gente vai para uma rápida pausa, vai para o intervalo, mas volta daqui a pouquinho e segue essa nossa conversa sobre educação à distância. O fórum está de volta e o assunto hoje é educação à distância. Tem novidade no setor. Um decreto do governo federal regulamentou uma série de novas normas. A gente recomeça então um bloco, né, este segundo bloco agora, Henrique, e eu queria saber o seguinte: quais são os mitos e quais são as verdades em torno aí da educação à distância? O desempenho dos alunos é melhor, as notas são melhores ou são piores? Qual a avaliação que você faz? É importante, Paulo, a gente desmistificar um pouco esse debate, porque existem muitas desconfianças, né? E, sobretudo, o senso comum traz algumas informações que a gente tem que combater, sobretudo aqueles que defendem a educação à distância. Eu sou entusiasta, né? Eu fui tutor, sou professor de educação à distância, né? Conteudista e acredito na modalidade. Nós temos condições de aferir as instituições, sim, e o Gustavo trouxe uma questão importante, que é da qualidade, né? E o MEC tem, sim, essa premissa de agora nós desfocarmos o olhar para o processo de regulação e trazer o processo da supervisão, acompanhar aquilo que as instituições estão entregando, sobretudo entregando com qualidade. Nós temos instituições para entrar no EAD, obviamente, para entrar na educação à distância, elas têm que ter o mínimo de qualidade, e nós temos dados dentro do MEC que mostram que as instituições que possuem educação à distância e os alunos da educação à distância tendem a ir melhor nos seus exames de desempenho e nas avaliações institucionais, né? São dados que nós temos internamente, que aferem, que mostram isso para a educação à distância como um todo, e nós temos nas instituições de educação à distância já uma plataforma, digamos assim, um compromisso com a entrega da sua formação de uma qualidade que está sendo superior, ou pelo menos que coloca como superior, no tocante à discussão dessas tecnologias de informação e comunicação, o acesso às metodologias, às ferramentas, fazendo com que a instituição sempre se atualize e busque novas ferramentas e, automaticamente, capacitação para os seus profissionais, tanto para o corpo técnico, principalmente para o corpo docente. Ainda assim, existe um certo preconceito. Existe. Ou não? Existe. Eu confesso que eu sou um dos que não sou entusiasta ferrenho da educação à distância, mas, assim, a gente tem que ver que, de fato, porque o perfil do aluno da educação à distância não é o mesmo perfil do aluno da educação presencial. O perfil do acadêmico tem que ser diferente. O aluno da educação à distância, para, de fato, obter os resultados que se preconizam, ele tem que ser muito mais participativo no processo, muito mais ativo e muito mais responsável. O aluno que assume esse perfil, ele naturalmente tende a ter um desempenho melhor do que o aluno acomodado do presencial. Porque, de fato, a educação presencial acaba acomodando um pouco o aluno. Ele acha que assistir aquela aula vai ser o suficiente para ele ter um determinado grau de sucesso acadêmico. O aluno da EAD percebe que não. Ele tem que fazer
com muito mais empenho a parte dele. E aí, naturalmente, os resultados são melhores, porque quanto mais protagonista o aluno for, naturalmente, mais ele vai se destacar, melhor desempenho ele vai ter, porque ele vai perceber que, de fato, ele está investindo no futuro dele. A gente, no Brasil, tem que perceber que a única forma de evoluir, do país evoluir, dar o salto, é investir em educação. Agora, as instituições estão começando a perceber que a qualidade é algo que não é negociável. É lógico que elas se determinam, ela vai dizer, olha, eu quero ingressar no mercado com padrão de qualidade satisfatório, 3. E não tem nada de errado nisso. Ela dizer, não, o meu padrão de qualidade é um padrão 3, é um padrão 4, é um padrão 5. Desde que deixe claro isso, Desde que isso fique muito claro, inclusive nos seus documentos institucionais. Então, se propuser a ter um perfil de qualidade satisfatório, acho que ela não pode ser criticada por isso. Do outro lado, uma que se propõe a ter um perfil de excelência, ela vai ser cobrada pelo perfil de excelência. E acho que nesse ponto a regulamentação do MEC está avançando muito bem nisso. Dar progressivamente às instituições que demonstrem de fato um perfil de qualidade elevado, mais autonomia, mais liberdade para trabalhar, ou seja, um voto de confiança a quem mostra um histórico de qualidade muito claro. Agora, para o mercado de trabalho, desculpa te interromper, Henrique, para o mercado de trabalho, por exemplo, existe diferenciação entre um aluno que teve educação à distância e outro presencial? Esse diploma aí tem níveis diferentes? Desde sempre, isso aí é um mito, tá? Que a gente tem que apresentar. O diploma, né, ou a certificação da educação à distância e como presencial não poderá haver diferenciações, né? Então, não existe a diferenciação do aluno que estudou presencial ou à distância, porque isso é uma modalidade, né? Então, a formação ou a forma que ele vai, ou o objetivo final é a graduação ou a pós-graduação, ou seja, no caso aqui nós estamos falando de lato sensu. Então, o que acontece? Ele vai ter o seu diploma como graduado, bacharel, licenciado na área que ele escolheu. E é cada vez mais perceptível que as instituições se preocupam com qualidade e promovem a qualidade que tem, né? Uma vez que o MEC afere a qualidade, faz a avaliação institucional, quanto mais qualidade ou maior a sua nota, ela propaga isso para a captação de alunos, para mostrar para a sociedade que ela é boa por si, que a sua missão institucional está sendo cumprida e, ao mesmo tempo, ela se compromete com isso. E é óbvio que ela tem um mínimo garantidor de qualidade, que é o CI, que é o Conceito Institucional 3, para ela poder existir. Esse mínimo garantidor não quer dizer que a instituição é ruim, quer dizer que ela cumpre satisfatoriamente todos os requisitos para ela poder ofertar a educação à distância ou estar credenciada no ambiente do MEC, digamos assim, no credenciamento e na regulação. Agora, para uma pessoa que está assistindo a gente aqui agora e se interessou pelo ensino à distância, ela precisa ter um computador bom, um celular bom, uma internet veloz. O que ela procura? Ela vai no site? Qual é o caminho das pedras ali? Bom, primeiro de tudo, se interessou pela modalidade à distância, quer fazer um curso reconhecido, credenciado, uma instituição credenciada, um curso autorizado, procure nas plataformas que o MEC tem à disposição, né, que é o nosso EMEC. Facinho, emec.gov.br, lá você acessa uma plataforma bem interativa, na qual você vai buscar aquele curso, a informação da sua cidade, aonde tem um polo de educação à distância, onde tem uma instituição credenciada. A partir daí, você vai buscar, a oferta ela é bastante ampla, né, no sentido da formação e das instituições, e você vai buscar aquilo que melhor agrada, né, a sua formação, ou pelo menos os seus interesses formativos e, ao mesmo tempo, a instituição que melhor, né, atende às suas necessidades. Mas sempre busque as informações institucionais corretas. O Gustavo trouxe uma informação muito interessante. O MEC tem buscado agora investir mais na fiscalização, mais na supervisão, sobretudo acompanhando os resultados que são prometidos pelas instituições e que realmente elas serão entregues, né, que vão entregar, né, em relação E a faculdade que não entrega, o que acontece? Tem punição? Aí tem punição. Aí a gente entra com um processo de supervisão, né, seja ela institucional ou acadêmica, em relação a aqueles pontos que ela deixa de cumprir ou, claro, o ambiente que foge à regulação, mas que é importante a gente mencionar que também é um acessório ao ambiente regulatório do MEC, que são as relações de consumo, e isso tudo pode ser também procurado para os órgãos competentes. Agora, o aluno precisa de um computador bom, de um celular bom, Gustavo, é assim? Você que é especializado também? Não é fundamental, mas ajuda. Tá? Eu só queria registrar, é muito importante a informação que o secretário colocou. Quando a pessoa tiver interesse em buscar uma instituição, primeiro verifique junto ao MEC se ela de fato está regularizada para oferecer educação. Se ela está credenciada, ele tem acesso ao conceito
de qualidade que ela tem. Então, ele sabe se a instituição A é 4, a instituição B é 5. Então, é fundamental que ele faça essa consulta. A partir daí, ele pode buscar no site da instituição as informações pedagógicas mais claras, porque a instituição é obrigada a dar uma série de informações sobre o perfil do curso, os conteúdos curriculares. Então, o aluno vai poder buscar aquele curso que, dentro da modalidade que ele escolheu, presencial ou à distância, aquele que melhor atenda à sua expectativa de formação. Eu vou insistir num ponto, secretário. O que é preciso, o que é necessário para o aluno? Um computador, um notebook, um celular? Porque tem que baixar vídeo, tem que acompanhar a aula, uma internet. O que é o básico? Um computador básico com acesso à internet é o necessário, né? O que vai variar bastante é a velocidade de acesso que aquele aluno possui e, claro, não possuindo, as instituições por si, né? É importante lembrar que no processo de avaliação elas têm que também ter uma estrutura para ofertar para o aluno para entrar, seja um laboratório de informática ou seja a estrutura física de um polo de educação à distância, para que o aluno possa acessar aquele conteúdo, tá? Isso faz parte da avaliação institucional de qualquer faculdade, centro universitário ou universidade. Mas hoje é importante lembrar que os ambientes virtuais de formação, eles são, já estão, digamos assim, atualizados com a tecnologia que nós temos, né? E constante atualização. Então, hoje é possível você acompanhar uma aula, baixar um conteúdo, entrar no seu ambiente virtual, fazer uma avaliação pelo celular, né? Então, e hoje muitos brasileiros possuem, né, os seus celulares, seus smartphones, né, que no primeiro decreto sequer existiam. Hoje você pode acessar, coloca o seu fone de ouvido, acessa a sua aula, assista, né, a aula ou assiste a aula onde estiver. Isso facilita muito a interação com o professor, com o tutor e, ao mesmo tempo, a possibilidade que o aluno tem de aproveitar o seu tempo para poder se capacitar, estudar e crescer profissionalmente na vida. A gente tem mais um minutinho aqui de programa. Eu queria o recado final de cada um. O que fica para você, Gustavo? O que fica é que, primeiro, o MEC está dando um passo muito importante na sua relação com o Sistema Federal de Ensino. O segundo é que as instituições e os alunos têm que corresponder a esse passo. Nós, do lado de cá, vamos dizer assim, temos que também avançar na nossa colocação, ter mais responsabilidade. O aluno passa a ser uma peça ainda mais importante. Ele já é peça fundamental no processo de ensino e aprendizagem. Ele hoje passa a ser uma peça muito importante no processo de aferição de se essa liberalização da regulação de fato funcionou. Tá? Ele vai ter tem que ter um papel muito mais ativo nesse processo. Você, Henrique? Eu acredito muito que a confiança é o principal mote desse momento, né? O Estado tem que olhar para o sistema que ele regula, confiar naquele regulado, sobretudo nas instituições, nas faculdades, nos centros universitários, nas universidades, porque somos nós que autorizamos, né? Eu falo nós aqui no sentido do MEC, né? O MEC autoriza, o MEC avalia e o MEC dá a condição da instituição existir. Então, nós temos que confiar nessa avaliação, nós temos que confiar nesse sistema que hoje nós estamos promovendo, ao passo de acompanhar as instituições e verificar que o mundo agora interage muito mais as ferramentas, na forma de formação, o ambiente curricular, a oferta de cursos, e isso faz com que a educação brasileira também possa se atualizar e fazer frente a vários países no mundo na qual já aplicam essas tecnologias e olham ou enxergam a educação à distância não como uma forma complementar, né, mas como uma educação de fato. Nós estamos caminhando para um modelo na qual a educação à distância sempre vai estar presente na formação. Inclusive hoje, no ambiente presencial, o presencial pode utilizar até 20% de complementação à distância. Então, acredito que em breve teremos sim essas novidades e esperamos que as instituições fiquem cada vez mais próximas e assumam suas responsabilidades. Os alunos também percebam que eles são protagonistas desse processo de formação, né, juntamente com o corpo docente da instituição, juntamente com a faculdade, mas cabe a ele fazer a escolha certa, cabe a ele dirigir o caminho da sua vida e o indivíduo tocar o seu processo de desenvolvimento formativo profissional. Esperamos que isso aconteça e a nossa expectativa sempre é positiva. Ok. Henrique, muito obrigado pela presença aqui no Fórum. Agradeço a oportunidade e coloco à disposição de todos. Gustavo, muito obrigado também. Também agradeço muito o convite e estamos à disposição. Acho que debater educação sempre é útil e proveitoso. A TV Justiça também está à disposição. Muito obrigado. Bom, e assim a gente encerra o programa de hoje. Você pode assistir a este programa quando quiser, pela internet, assim como um aluno de educação à distância. Acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima. Tchau.